tarde a todos. Eu sou Mariana Spezia, diretora executiva na LAN Comunicação. Hoje temos mais uma edição do ZRG em Casa. Nosso anfitrião, Denis Monteiro, que é CEO da ZRG Brasil, uma empresa global de Executive Search, recebe o convidado Daniel Borg, que é co-CEO na Crescera Capital, gestor independente de Private Equity e Venture Capital, com aproximadamente 4 bilhões de reais sob gestão. Daniel também faz parte do comitê executivo da Crescera. Ao final da nossa live, vamos abrir para perguntas para quem nos assiste, só para lembrar. Bem-vindo, Daniel, bem-vindo, Denis. Olá a todos e obrigada por estarem aí. É um prazer tê-los na nossa plateia virtual. Hoje, nosso convidado vai nos contar um pouco sobre sua trajetória profissional, como chegou onde está, e o mundo de Private Equity, além de compartilhar conosco suas expectativas em relação às oportunidades que podem ser criadas nos negócios no futuro próximo. Então, por favor, Daniel, gostaria que você se apresentasse para o nosso público. Claro, obrigado, Mariana. Denis, obrigado pelo convite, pela oportunidade aqui de bater um papo com vocês. Como a gente está com os RG em casa, então acho que a gente tem que começar em casa, né? Então, eu sou casado, pai de 2 filhos maravilhosos, que eu já vou pedindo desculpas aí caso vocês ouçam o barulho deles aqui, mas o estúdio meu aqui de casa é muito perto da creche deles, então, se eles fizerem barulho, vocês já sabem por que é. Eu sou engenheiro de formação, tá? Fiz pós-graduação aqui no Brasil e depois fiz um MBA fora, em Kellogg. Depois voltei novamente ao Brasil. Tive minha fase, eu sou carioca, tá? Tive minha fase de São Paulo, voltei para o Rio e há 12 anos estou de volta aqui ao Rio de Janeiro, trabalhando na Crescera, em Private Equity especificamente. Fala para a gente também, Daniel, um pouquinho das expectativas para o futuro, por favor, em relação aos negócios. Bom, estamos passando por momentos únicos, né? Acho que todo mundo que está nessa live aqui já ouviu alguma coisa né? Tem aquele bingozinho do quantas vezes vai se falar novo normal, quantas vezes vai se falar aquelas palavras-chave. Mas eu acho que realmente assim estamos passando por uma fase super inusitada. Nós lá na Crescera, a gente tem um approach um pouco diferente para investimentos em Private Equity, onde a gente foca bastante em alguns setores, tá? Em particular, saúde e educação são 2 setores que a gente gosta muito, porque tem tendências seculares aí, enfim, o que a gente fala é o seguinte, vai ter tanta coisa para fazer no setor de saúde e educação no Brasil pelas próximas gerações que a gente focar nesse setor significa que a gente vai ter trabalho para algumas gerações, né? Então, eu acho que uma coisa particularmente que eu vejo, né, das oportunidades que estão acontecendo nesse setor, então, chamam muita atenção, porque são setores que, historicamente, eram ou são um pouco avessos a uma evolução tecnológica mais rápida, tá? Então, assim, acho que também tem uma coisa que as pessoas falam um pouquinho hoje sobre como é que vai ser o futuro, vai ser tudo super diferente. Eu tenho uma visão, assim, eu pessoalmente, tá? Eu acho que muita coisa, na verdade, não vai mudar tanto quanto parece. Agora está mudando muito. Agora, porque a gente está no meio da confusão. Mas eu acho que uma vez depois que a coisa volte, ou se normalize, muita coisa vai voltar a ser ainda como era antes, porque tem uma tendência muito forte do ser humano de querer, né, se apegar àquilo que ele já sabe, querer voltar, enfim. Então, eu acho que algumas coisas vão mudar, mas não vão ser talvez tão radicais quanto muitas pessoas pensam. Mas o que de fato está acontecendo é que tinham tendências que já estavam acontecendo e o que essa pandemia possibilitou foi que essas tendências agora se aceleraram. Então, o que ia demorar talvez 2, 3 anos para acontecer foi antecipado e vai acontecer em, enfim, muito menos tempo, né? E eu acho que alguns setores em particular isso é muito óbvio. Saúde e educação são alguns deles, entendeu? Por acaso são setores que a gente é muito próximo. Então, de novo, a educação à distância é novidade? Não, não é novidade. Era uma tendência, estava acontecendo. Mas agora, do jeito que aconteceu, foi a forceps. E, principalmente, foi a forceps para a educação básica, né? Porque quando você fala em educação à distância, as pessoas entendem um pouco disso pelo viés do adulto estudando,
ou do aluno mais velho, né? E quando você olha isso para uma educação básica, infantil, a gente estava falando um pouquinho sobre criança aqui um pouquinho antes, né, quem está ouvindo isso para mim está arrancando os cabelos aqui, porque como é que você vai fazer educação infantil com criança em casa? Não está funcionando, né? E a verdade é que, assim, sim, não está funcionando, mas não está funcionando porque o modelo, na verdade, que a gente está usando é o modelo que está no meio da transição ainda, né? Então, do jeito que está hoje, não vai funcionar. Mas isso não quer dizer que a educação à distância não vá funcionar, inclusive para crianças mais na frente, assim que as ferramentas estiverem no local. Então, eu gosto sempre de contar um pouquinho essa história, porque as pessoas, elas, desculpe meu anglicismo, mas ela take for granted, né? Uma série de coisas, mas quando implementaram o quadro negro na sala de aula, foi a primeira educação à distância, aquilo foi revolucionário. E a gente leva isso, a gente acha isso a coisa mais normal do mundo, mas no começo o professor ia de carteira em carteira ensinando o aluno. Aí ele, de repente, foi para frente, e aí criaram um conceito de dividir as aulas por idade e tal. Então, quer dizer, e naquela época também achava-se que aquilo era uma loucura, e hoje a gente está passando por uma transição parecida com isso. Então, muita coisa vai mudar ainda, a gente sabe, mas não é tão rápido, talvez, quanto pareça. Agora, a educação à distância veio para ficar? Veio para ficar. Muitas barreiras caíram, principalmente no corpo docente, para os professores, porque alguns alunos até já estão mais prontos para essa nova mídia, né? Os professores é que estão tendo que se aproximar e entender cada vez mais isso. E aqui também, de novo, faz parte da transformação. Se você olhar como é que a tecnologia evolui, se você olhar como é que foi a transição do teatro para o cinema, no começo, o cinema era o teatro filmado. Depois o pessoal começou a entender que aquilo era uma nova mídia. Então não bastava fazer isso, você tinha que fazer alguma coisa a mais. E aí foi mudando, e aí virou uma nova mídia. Então hoje o cinema é uma mídia totalmente diferente do teatro. Isso que está acontecendo com a sala de aula presencial versus a sala de aula à distância, mesma coisa. Então, só que a gente ainda não está lá, né? Então, eu acho que o que vai acontecer é que várias barreiras vão ser quebradas e muita gente vai conseguir ter uma visão disso mais próxima, assim, na área de educação. E na área de saúde, aí também eu acho que é a mesma coisa. Do mesmo jeito, é uma área relativamente onde, de um modo geral, as pessoas são bastante conservadoras, né? Então, acho que eu estava até comentando isso, acho que com o Denis outro dia, por exemplo. Tem coisas que, para mim, não voltam atrás. Então, telemedicina. Telemedicina é um negócio que se discute no Brasil há anos. Precisou a gente ter essa pandemia para esse negócio ser implementado também de uma hora para outra. E vai ter gente para quem a telemedicina vai ser absolutamente essencial. Eu não estou falando necessariamente do profissional. O profissional vai ter que se adaptar, mas para o mercado, por exemplo, para um público executivo, de um modo geral, puxa, você tem que marcar uma hora no seu médico, ir lá, ficar sentado na sala de espera, esperando, aí o médico atrasa, aí depois ele vai lá, via de regra. O que vai acontecer depois dessa consulta? O seu médico vai te pedir alguns exames, você vai ter que fazer uns exames, depois vai ter que voltar lá. Putz, do ponto de vista do executivo hoje, isso é muito mais simples você fazer alguma coisa via telemedicina, o cara já te passa todos os seus exames e você já vai lá com ele já com os exames feitos, por exemplo, entendeu? Então, eu vejo algumas dessas coisas mudando sem volta. E aí são muitas oportunidades. Então, eu acho que o principal aqui é que são setores que estão sendo impactados profundamente por tecnologia. E aí essa pandemia está sendo tudo de bom nesse sentido, né? Porque você está podendo experimentar com essas novas tecnologias, as pessoas estão começando a aprender, estão tendo que usar, estão tendo que aprender, e a necessidade é a mãe da inovação, no final das contas. Perfeito, perfeito. Eu acho que vale comentar aqui, né, que eu não tinha falado, que a Crescera une esse conhecimento profundo do mercado brasileiro com esses times especializados em educação, saúde, também no varejo de alimentos e inovação e tecnologia.
Então, é bem bacana você ter colocado essa questão das mudanças nessas duas áreas, que são áreas muito importantes para crescer, porque, de fato, muita coisa vai acontecer daqui para frente, né? Denis, acho que vale a pena você comentar um pouco dessa questão da expectativa para o futuro nessas duas áreas também. O que você está vendo, o que você espera de mudanças agora, daqui para frente? Daniel comentou no início dos filhos e eles não estão. Eu estou vendo que atrás a tua parede está toda bonitinha com quadro, né? A minha que atrás, as minhas de 14 e 16 reuniram os amigos e pintaram ela, né? Picharam, e a gente resolveu deixar assim o apartamento. Então, assim, você ainda está relativamente organizado aí com os teus. Você é muito super pai, eu ainda não cheguei nesse ponto, não. Mas eu concordo contigo, né? Do ponto de vista pessoal e experiência, eu espero que nunca mais volte ao que era do ponto de vista pelo menos de ensino das minhas filhas, que estão uma no primeiro ano, outra no segundo, e que não é que eu não quero que elas fiquem 7 horas na frente do computador todos os dias, mas eu acho que a flexibilidade de você estar onde estiver e você continuar assistindo, se você estiver gripado, doente, etc., as pessoas deveriam ter a liberdade de assistir sem perder conteúdo, sem perder essa possibilidade de estar em sala de aula, né? Hoje, segunda-feira pela manhã, eu estava com uma pesquisadora nossa que teve um probleminha de saúde, estava no hospital e ela estava bem, mas estava precisando estar no hospital. Ela entrou na reunião do hospital, do nada, assim, né? E aí a gente até disse, não, vai, né? Se cuida aí. Mas assim, você vê o quanto que as pessoas têm, né, a possibilidade, a flexibilidade de estar nos lugares, e a tecnologia facilitou muito essas possibilidades. Eu sou entusiasta de educação e saúde, acho que são dois segmentos que a gente tem ainda muito para investir no Brasil, porque todo investimento em educação e saúde ele gera alguns bilhões a mais no nosso PIB. Então, são investimentos de longo prazo também, né? Quando você fala, por um lado, de prevenção, é um investimento de longo prazo que você tem que fazer na essência para que você não sofra lá na frente, né, na cadeia. E educação, você tem que preparar muita gente para o mercado de trabalho e com a tecnologia, que é o que a gente está vendo hoje em dia, tecnologia, de uma certa forma, ela é até um acelerador social, quando você pega casos de pessoas que têm uma renda muito baixa e vão fazer cursos de programação, de repente eles saem de um salário mínimo de 900 mil reais para 4, 5, 6, 7, 8, 10 mil reais, dependendo do programador hoje em dia. Então, e tem escassez. Então, a parte boa tem escassez de um lado e tem a oferta sendo produzida aqui. Então, acho que a gente vai ter muita felicidade ainda pela frente nesses mercados. E eu acho que valeria a pena o Daniel contar um pouco de como é que estão os fundos dele lá, os investimentos, e que ele está captando um fundo novo justamente para investir nisso tudo, né, Daniel? É isso mesmo, é isso mesmo. A gente está, quer dizer, a Crescer, a gente está indo agora para nosso quinto fundo, né? E vai ser exatamente um fundo para investir nesses setores. Então, é basicamente educação, saúde, varejo de alimentos, que é um negócio que a gente gosta muito, principalmente alimentos que a gente chama de varejo especialista, né? Especializado, e inovação, né? Inovação acaba tendo em tudo quanto é canto. Então, esses são os 4 setores que a gente sempre focou e que a gente vai continuar focando. De novo, muita coisa acontecendo. Eu acho que uma coisa que talvez assim um pouco que as pessoas têm uma tendência a achar que a gente vai fazer, que é um pouco diferente, que é o seguinte: nós não fazemos reestruturação, a gente não faz um turnaround. Então, não é que, putz, agora vai ter empresa quebrada, à beira da falência, e é bom porque você compra ela lá na Bacia das Almas. Não é esse o nosso espírito, não é o tipo de investimento que a gente faz. E, via de regra, até o contrário, a maior parte dos investimentos que a gente está olhando, eles até estão indo relativamente bem. Tá? Eu digo relativamente bem porque, por exemplo, a gente tem investimentos em hospitais e talvez contraintuitivamente, que muita gente pensaria, os hospitais não estão indo bem, porque a maior parte da receita do hospital vem dos atendimentos que são eletivos ou da emergência. E, basicamente, abril e maio não aconteceu nada. Quer dizer, ninguém foi para o hospital, né? Então, agora está começando a voltar. Que, aliás, essa é uma das perguntas também que as pessoas fazem assim: o que você acha que vai mudar? Esse é um negócio que, para mim, vai mudar com certeza. Porque o que eu estou falando aqui é o seguinte: antigamente não, mas enfim,
como é que era o processo, né? Todo mundo, qualquer um tem uma dor de cabeça, você vai para o hospital, né? E aí, na prática, os planos de saúde estavam ficando sobrecarregados, os hospitais também, enfim, as pessoas utilizavam muito mais. A gente foi de 80 para 8, quer dizer, de um fim de semana onde ficava lotado para, de repente, não ter ninguém. É óbvio que está errado, mas provavelmente o equilíbrio está ali no meio do caminho. Então, sim, o uso completamente aberto do plano de saúde como era, talvez nunca mais seja igual. Talvez agora tenha formas, volto a dizer, tenha formas diferentes, talvez com o uso de telemedicina ou de outras coisas assim. Então, eu acho que essas coisas vão mudar. Então, em saúde, o que eu acho que a gente se beneficia muito, e aqui é um pouco como a gente vê o Brasil, tá, Denis, Mariana? É o seguinte, eu gosto de sempre dar esse exemplo, porque eu acho que as pessoas entendem muito bem. Assim, se você for largado numa cidade dos Estados Unidos, qualquer cidade dos Estados Unidos, se olhar para um lado, você vai ver uma CVS, você vai ver um Walmart, você vai ver uma Target, é tudo igual. As redes são nacionais. Aqui no Brasil, não. Aqui é tudo extremamente fragmentado. Dependendo de onde você está, você vai ter um supermercado que é de um tipo ou de outro. E isso, do ponto de vista do tamanho do Brasil, é um negócio que ele pede consolidação, ele pede para você juntar. Então, o que a gente vai ver de muitas oportunidades com essa pandemia é que talvez esses processos de consolidação, acho que esses talvez aconteçam com mais velocidade. Então, isso é uma coisa que a gente tem olhado com bastante interesse, né? Que é um pouco dessa nossa pegada de criar empresas, né? Então, a gente criou essa rede de hospitais, a gente criou uma rede de faculdade de medicina, a gente criou uma rede de educação básica. Então, a gente vê que tem muito espaço para essa consolidação, para esse movimento aí de integração e de criação de redes nacionais. Perfeito. Mas e a captação? Assim, como é que está a expectativa de captação para esse quinto fundo que a Crescera está levantando agora? E aproveito para te perguntar também como que o investidor está encarando esse momento de juros baixos, instabilidade econômica, como que vocês estão vendo isso? Essa daí era a pergunta que a gente fez quando a gente ia começar a captar. Então, deixa eu contar a história como ela é. Nossa captação ia começar em março. Aí veio o meteoro. Então, parou tudo, né? Todo mundo parou. Bom, e aí? O que vai acontecer? Porque é exatamente isso que você falou, Mariana. Quer dizer, tem os dois lados da moeda. Tem um lado, o fato que os juros estão baixíssimos e aí as pessoas podem ter interesse em querer investir, porque no final das contas o dinheiro dela já não está mais rendendo do jeito que estava rendendo, né? Por outro lado, é um momento de grande incerteza. Então, você investir no private equity é um produto de longo prazo. Você coloca o seu dinheiro ali para ser investido num produto que demora 10 anos. Quer dizer, pode demorar até 10 anos. Normalmente não demora tudo isso, mas pode demorar 10 anos. Então, a gente ficou muito também na dúvida, né? Como é que o mercado vai reagir em relação a isso. Então, assim, passado o primeiro susto, digamos assim, em abril, a gente começou a, de fato, conversar com potenciais investidores para entender. E aí, de novo, aqui acho que não tem segredo nenhum, Mariana. O que aconteceu é o seguinte, tem ainda um grupo que realmente olha e diz, putz, acho que não está na hora, vou esperar, vou guardar minha liquidez aqui, acho que por melhor que seja, quem quer que seja, não está na hora, vou deixar meu dinheiro aqui. E tem os outros que não, que pensam, putz, agora é a hora, eu vou aproveitar. Então, nesse balanço aí, a gente chegou à conclusão que tinha bastante gente ainda interessada, então a gente foi em frente com a captação, a gente estava fechando o primeiro fechamento, né, desse fundo, vai ser agora, em final de julho. E está indo super bem, a gente vai começar a distribuir agora com um grande distribuidor no final de julho, agora, né, desse mês já. Então, assim, a princípio está tudo indo bem, mas, de novo, eu acho que muito claramente vão ter clientes que vão olhar e vão falar, putz, espera aí, deixa eu esperar um pouquinho. Mas, de um modo geral, acho que a maior parte das pessoas entende, eu acho que todos nós aqui, quer dizer, vamos lá, essa pandemia aqui, ela tem um lado que é extremamente assustador, é o fato de que cada semana tem uma notícia diferente, né? Então assintomático passa, assintomático não passa, o jovem pega, a cloroquina, isso, então assim, é muita confusão e isso gera muita angústia, tá? Então isso é muito ruim. Mas se você abstrair dessa confusão, acho que ninguém aqui tem muita dúvida de que isso vai passar. Isso vai passar, para bem ou para mal.
Então, ou vai ser uma tragédia, vamos supor assim, limite, né? Uma tragédia total. Todo mundo foi infectado. E aí as pessoas passam a ter resistência e morreu um montão de gente, foi uma tragédia, que não é o que vai acontecer. Ou o que vai acontecer no final das contas é isso. A gente vai ficar em casa, em algum momento vai chegar uma vacina, a gente vai começar a tomar e a vida vai retomar. Assim. Então, acho que a maior parte desses investidores vê exatamente essa dinâmica, assim, que esse negócio ele tem começo, tem meio e tem fim, claramente. Então, não é um negócio que não tem fim. Então, nesse aspecto, eu acho que a gente está conseguindo surfar um pouco isso. Assim, o feedback que a gente tem tido dos investidores tem sido muito bom. O pessoal está vindo e, de novo, para nós, eu acho que é muito bom, porque eu acho que é um bom momento. Assim, você pega historicamente safras de private equity que investem em momentos de crise, são historicamente boas safras, tá? A tendência de serem boas safras. Ah, que bom. Você acabou me respondendo uma pergunta que eu ia te fazer sobre, né, toda crise traz oportunidade e que o perfil de investimento muda muito agora nesse momento, mas que ia te perguntar qual que era a sua opinião, né, em relação a essas oportunidades de investimentos nesses segmentos que a Crescer atua, mas você acabou me respondendo. Vou passar agora, então, para uma pergunta para o Denis. Denis, mais especificamente sobre a expertise das RG, né, eu queria que você nos contasse o que deve mudar e o que né, pode ou que deve mudar no perfil dos executivos para as novas contratações no mercado de educação e saúde. Acredito que esses executivos também precisem se reinventar agora nesse momento. O que você acha que pode mudar nesse perfil? Mari, eu acho assim, eu estava escutando o Daniel falando sobre oportunidades e eu estava escutando agora há pouco uma live com o Martin Wolf, que é um colunista do Financial Times, que é um cara super, que eu admiro. E ele estava dizendo que o Brasil tem uma oportunidade interessante de tentar se posicionar no meio do caminho dessa confusão entre China e Estados Unidos, e ocupar um espaço interessante para isso. Então, o Brasil não é tão importante como outros, né, como a comunidade europeia, etc. Então, a gente pode ser que consiga se posicionar e ocupar um espaço nesse meio do caminho, né, entre a briga desses dois gigantes aí. Então, isso, de uma certa maneira, é animador se a gente souber navegar isso, né, Daniel? Não sei se você concorda, mas eu acho que tem uma oportunidade. A oportunidade tem. Lamentavelmente, eu acho que essa a gente vai passar de novo, mas o Brasil é o país das oportunidades perdidas, mas concordo. Vamos ver. Espero que a gente em algum momento acerte o passo com isso. Mas o que eu vejo, Mari e o Daniel, não sei se ele concorda, mas assim, tem genericamente o perfil dos profissionais, eu acho que assim, são mercados, como o próprio Daniel falou, são muito fragmentados. Então, estão todos evoluindo de uma certa maneira juntos. Um mercado de saúde, até eu diria um pouco atrás do mercado de educação, né? Existem mais players com capital aberto há mais tempo, inclusive, dentro do mercado de educação do que no mercado de saúde. E então, até um mercado supre o outro, eventualmente, com candidatos, né? Quando você vai olhar onde pode vir, a gente acaba olhando um pouco porque tem similaridades entre os dois mercados. O que eu acho que é uma realidade daqui para frente é que as empresas do portfólio lá do Daniel e a própria Crescera, se eventualmente tiver uma necessidade, ela pode se valer desse mundo virtual para tentar buscar profissionais em regiões distintas do que a gente está acostumado hoje em dia. E a gente comentou isso agora há pouco, né, sobre a possibilidade dos cariocas, inclusive, voltarem para o Rio de Janeiro, porque, né, quem diz que eles têm que estar na Faria Lima, dado que estão trabalhando muito bem sentados ali no Ipanema, Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro, ou sei lá onde. Então, acho que essa possibilidade de você ter um candidato com boas qualificações, formação, perfil, aderência de valores e cultura, e que está lá em Roraima, que é um lugar que eventualmente você não tem operação ou não está olhando, né, por uma questão de distância, hoje em dia passa a ser uma possibilidade que as empresas, né, do portfólio, né, do Daniel e da própria Crescera podem estar olhando. Então, acho que isso é uma vantagem do que nós estamos vivendo hoje em dia, que é possível
você ter pessoas trabalhando remotamente com qualidade, não eternamente, mas que podem ser um mix dessas duas coisas. Assim como eu acredito que a escola vai passar por isso, né? Eu quero que minhas filhas voltem para a sala de aula, porque eu acho que é muito importante a experiência de socialização e contato, etc. Mas eu acho que elas deveriam ter a possibilidade de ficar em casa e assistir. Se elas estiverem gripadas, elas podem passar o dia assistindo a aula sem perder nenhum momento o conteúdo que está sendo discutido em sala de aula. Então, acho que essa é uma possibilidade que é muito importante e que deve ser endereçada nos próximos meses para todo mundo. Já já eu vou até falar mais especificamente sobre isso com você, Denis, porque eu sei que você acredita nessa questão do meio termo do home office. E aí o home office para as escolas também, né, para o schooling, o homeschooling. Então, mas na verdade, agora que a gente falou de carreira, de perfil de profissional, eu queria perguntar para o Daniel, já que a gente comentou na nossa conversa de alinhamento, né, Daniel, que o mundo de private equity é sexy, enfim, as pessoas gostariam de entrar nesse mundo. Então, queria saber de você qual que é a sua recomendação para quem quer entrar nesse mundo e conta para a gente também um pouquinho como que você caiu nesse mundo. Claro, conto. Bom, realmente, eu acho que uma das partes, né, das pessoas acharem sexy é que é um mercado relativamente pequeno, tá? Então, é um mercado muito difícil de entrar, porque é pequeno, tá? Então, fundamentalmente isso. E é pequeno no mundo inteiro, quer dizer, não é só porque é Brasil, no mundo inteiro ele é pequeno, tá? Deixa eu então te responder exatamente na ordem que você fez essa pergunta, que aí depois eu volto para esse ponto aí que você mencionou. Mas, assim, eu pessoalmente, eu gosto, assim, na Crescera, a gente tem muito uma cabeça de ter gente com um perfil mais empreendedor, tá? Para trabalhar em Private Equity. Então, assim, eu costumo dizer que, idealmente, você deveria ter pessoas que têm, vamos lá, 2 de 3 habilidades, ou 2 de 3 passagens anteriores para você entrar no Private Equity, acho que você vai ter sucesso. Uma é, se você de fato foi um empreendedor, tá? Ou um executivo, quer dizer, botou a mão na massa. E aqui eu digo empreendedor versus executivo, e só para a semântica ficar correta, porque não é porque um é melhor do que o outro, é só para diferenciar. O empreendedor é aquele cara que montou o próprio negócio dele, que teve que correr atrás, versus o executivo que acha que de repente vai entrar e vai ter uma secretária e vai ter um motorista e tal. Então, não estou dizendo que um é melhor do que o outro, não. Só estou dizendo que são perfis diferentes, tá? Então, eu acho que você tem que ter um cara que tem um perfil empreendedor, porque ele é mais flexível. Esse é um cara que ele tem que ser um pouco mais flexível. Então, esse é um perfil que a gente gosta, tá? Esse cara tem que entender de finanças, quer dizer, então ele tem que entender de M&A, obviamente isso aí está no sangue da gente, então obviamente que um cara que entenda finanças é um negócio muito importante para a gente. E, idealmente, se ele tiver alguma experiência de consultoria para ajudar a desenhar estratégia, então, putz, aí é o melhor dos mundos. Quer dizer, basicamente o que eu disse é o seguinte, é um cara que tem uma visão estratégica, ao mesmo tempo ele gosta de finanças, entende aquilo ali, e ele foi empreendedor, então ele sabe executar a estratégia. Então, se você de alguma forma consegue juntar pelo menos 2 desses 3 perfis, o Denis deve estar rindo por dentro, que ele deve estar pensando assim, pô, esse cara está me botando uma fria, eu nunca vou arranjar uma pessoa assim. Mas, enfim, já que você me perguntou qual é o perfil deveria ser isso, esse é o ideal, tá? Dito isso, eu acho muito importante o pessoal entender o seguinte, que o trabalhar no Private Equity tem 2 grandes componentes aqui que algumas pessoas confundem, tá? A primeira é a seguinte, uma coisa é você trabalhar na gestora do Private Equity, que é, por exemplo, onde eu sou CEO, tá? A Crescer. Outra coisa é você trabalhar numa investida do Private Equity. São papéis totalmente diferentes. Esse perfil que eu te falei é o papel de quem deveria trabalhar na gestora. O cara que vai trabalhar na investida, aí são cargos mais clássicos, mais adequados ao perfil da investida. Mas se eu trabalhar na investida, eu consigo depois subir para a gestora? Talvez. Não é garantido, mas talvez. Tá? Então, eu só digo isso porque
Tem muita gente que fala em trabalhar em private equity, mas na verdade a cabeça do cara é trabalhar numa investida de private equity. Na gestora mesmo, eu gosto muito desse perfil que eu falei, assim, de um tripé disso aí. Agora, dito isso, como é que funciona um private equity? Não, agora, gente, da Crescera, tá? A gente está levantando um fundo. Normalmente, quando você levanta um fundo, você tem que montar um time, tá? Via de regra, os times do private equity já estão lá, mas eventualmente é um fundo maior, você traz mais uma pessoa, mais duas pessoas, então abre-se de repente uma vaga, uma ou duas vagas. Se você tiver oportunidade, pula para dentro. Pula para dentro. Assim, não pensa duas vezes. Porque, de novo, uma vez você dentro da indústria, você depois mudar para um outro negócio, eu quero dizer o seguinte, vamos supor, eu entrei num fundo que vai investir num setor que eu não gosto tanto. Ok, perfeito, mas depois você migra, entendeu? Uma vez você dentro da indústria, aí você migra, mas é muito mais difícil você conseguir essa abertura para entrar. Ela não é simples. E aí, voltando então, de volta então à sua pergunta, assim, como é que eu fui parar nisso, isso foi muito interessante, porque, como eu falei, eu sou engenheiro de formação, eu nunca trabalhei com engenharia, fui trabalhar em banco de investimento e com M&A logo, enfim, no comecinho da minha carreira, tá? Naquela época, obviamente, não existia ainda private equity propriamente no Brasil, existia uma ou outra empresa de investimento, mas private equity propriamente nada. Quando eu fui fazer meu MBA fora, eu estudei em Kellogg, né? O meu plano era convencer uma gestora grande a vir para o Brasil. Isso foi em 2002, 2003, 2004, tá? Nessa época. Eu bati com a porta, né? Com a cara na porta de várias. E era impressionante. Essa época eu conversava com os caras e eles não queriam de jeito nenhum. Eu falava, gente, poxa, vocês, né? Eu fui no KKR, Carlyle, General Atlantic, esses caras todos que hoje estão aqui e vieram depois, sei lá, 2, 3 anos depois eles estavam aqui. Mas naquela época que eu conversava com eles, eu falava, gente, poxa, o que vocês acham de Brasil e tal? E eles eram muito... Enfim, brasileiro, a gente ainda é muito oba-oba. Mas eu lembro de um deles, que era um cara... ele virou e falou, cara, Daniel, vou ser bem honesto com você. Hoje, o meu foco é investir na China, que lá eu vejo um mercado consumidor gigantesco, muito interessante, ou eu vejo me investindo na Índia, porque tem muito engenheiro. O que tem no Brasil? Eu sei de futebol. Isso é um americano, tá? Mas eu pensei bem e falei, putz, realmente entendi o que esse cara falou. Então, é um mercado que ele basicamente ele existe nos últimos 15 anos, tá? Ele tá crescendo. Acho que tem algumas gestoras muito boas, oportunidades muito bacanas. Eu gosto de falar isso para o executivo. Isso é muito mais fácil falar para o executivo mais maduro do que para o mais jovem, mas muito importante você conhecer a empresa. Se você quer trabalhar numa gestora, converse com os sócios, converse com as pessoas que estão lá, vê se você vai curtir, porque no final das contas você vai passar a maior parte do seu tempo lá. Isso vale para qualquer emprego, tá, gente? Mas assim, eu estou falando uma coisa que é óbvia, mas as pessoas às vezes esquecem das coisas mais óbvias, entendeu? Então, conversa, descobre, vê como é que é o clima lá, vê se você vai curtir aquilo ali, porque eu acho que pelo menos, eu tenho a felicidade que eu trabalho num negócio que eu amo. Putz, se todo mundo pudesse ser isso, ia ser maravilhoso. Eu adoro o que eu faço. Trabalho com pessoas inteligentes, eu gosto, eu me dou bem, e a gente, né, monta coisas bacanas, com resultados bacanas, ajuda em educação, em saúde e tal. Então, entenda bem, né, procure entender, saber bem como é que é o perfil da gestora ou da empresa que você está indo trabalhar, com quem você vai trabalhar, porque isso vai fazer a diferença muito grande depois de como é que vai ser a sua carreira, né? Porque no fim do dia é um partnership também, né, Daniel? É um negócio que você está ali para o médio e longo prazo, né? Você entra no fundo, você, né, o sócio, imagino que se quiser entrar hoje tem que comprar, né, também uma participação, portanto ele põe o dinheiro dele, né, e não é pouco dinheiro, né, porque assim, estamos falando de fundos grandes e participações, mesmo que pequenas, acabam sendo relevantes, ou você deixa parte do teu bônus lá, e você faz uma aposta que você não sai impunemente dela rapidamente, né? Então, se você sair, você deixa muito dinheiro na mesa, provavelmente
né? Então é bom que isso seja um casamento bem estudado por ambas as partes para que dure, né? Não, principalmente esse ponto, eu acho que é um ponto fundamental, porque aí volta ao ponto da Mariana de dizer que é uma indústria sexy. Ela é sexy, mas as pessoas esquecem que você entra lá e tem que ralar. Então, os nossos fundos de investimento são fundos de 10 anos. Até a gente colher o fruto daquilo ali demora. E hoje em dia, né, o pessoal mais jovem, principalmente, que quer as coisas um pouco mais rápidas, não se dá conta que, cara, tem que ter tenacidade ali, não é? E é isso mesmo, Denis. Você entra lá, você não é que no dia seguinte você vai ganhar um bolão de dinheiro e você vai ser feliz por resto da vida e seus problemas estão resolvidos. Não, né? É longe disso. Longe disso. Pode até dar sorte de acontecer, né? Mas não é a história de todos, né? Porque o fundo também tem aquilo que a gente conhece. Tem 10 teses que você aposta que, eventualmente, 2 dão certo, outras mais ou menos, e algumas vão dar errado, né? Então, assim, não é que você acerta todos. Você não tem aquilo que eles falam, né? Do Warren Buffett, né? Que, com o sucesso que ele tem. Então, estudos, né? Um artigo que eu li uma vez, olha, é fácil você ter várias das características do Warren Buffett ou do perfil, né, de análise que ele tem, etc., que são fáceis de copiar. O que não é fácil de copiar é o mercado americano, que nos últimos 50 anos ele cresce, 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 cresce. Portanto, por isso que ele não investe quase que fora dos Estados Unidos, ele quase que 100% do investimento dele é lá. Então, de fato, trazer dinheiro para cá, como você estava tentando trazer lá atrás com esse pessoal que está aqui hoje, convencê-los de que eles podem colocar dinheiro numa coisa que é de médio e longo prazo no Brasil, que tem tanta volatilidade para todo lado e até marcos regulatórios derrubados em alguns momentos que fazem com que até o passado você pague por ele, né? Como a gente tem esse morre de medo dessas coisas aqui nesse país. É verdade, é verdade, é verdade. Dito isso, Denis, eu sempre gosto de falar, porque a gente fala mal do nosso paizinho, coitado, mas ele tem coisas muito boas também. Então, particularmente no setor de educação, o Brasil é o maior mercado de educação superior privada no mundo, tá? E isso tem a ver com, na verdade, a facilidade de fazer negócio aqui no Brasil. A gente, nesse setor em particular, os Estados Unidos, por exemplo, é infinitamente mais complexo. A gente, até um assunto que está super na moda hoje por causa do ministro, né, o MEC, não existe nos Estados Unidos o MEC. Não existe quem é o ministro da Educação dos Estados Unidos? Ninguém sabe, ninguém nunca ouviu falar. E lá, é óbvio que tem um secretário de educação, mas ele não é um ministro. E o que existe, na verdade, são estados. Os estados são bastante independentes, cada um tem a sua legislação. Então, você imagina, tem coisas que a gente faz aqui no Brasil graças ao MEC, porque ele é unificado e federal. Nos Estados Unidos tem coisas impossíveis, mas enfim, mas você tem toda a razão. Dito isso, é o que eu sempre falo para o investidor que quer vir aqui de novo. São riscos diferentes. É igual um portfólio de um investidor normal, né? O cara vai ter um pedaço que ele vai botar em coisa que é mais segura, um pedaço que é mais arriscado. O Brasil tem muita oportunidade, tem muita coisa bacana para a gente construir aqui no Brasil, tem muita gente boa. De um modo geral, o Brasil tem um viés muito empreendedor, muita coisa bacana realmente aqui no Brasil. A gente tem coisas que nos amarram e criam amarras ruins, verdade, mas, enfim, eu acho que isso aí o pessoal sempre brincava que o Senna era muito bom de dirigir porque o nosso trânsito em São Paulo é uma loucura, então o cara que aprendeu lá, então você vê que do limão a gente sempre faz uma limonada, não é? Sim. Verdade. Denis, eu queria só voltar aqui num comentário do Daniel, você com toda a sua experiência, né, em busca de executivos e a sua formação em psicologia também, o Daniel falou do que a gente tem que considerar o óbvio, né? E é verdade, a gente tem que considerar o óbvio muitas vezes nas escolhas profissionais que a gente faz. Então, o que você pode me dizer sobre isso que ele comentou, da gente, de fato, aceitar a oportunidade, depois você faz uma transição já dentro da onde você queria estar, mas precisa se reposicionar. Me fala um pouco sobre isso, porque às vezes as pessoas têm um certo medo mesmo em de repente mudar, né? As pessoas têm uma resistência às vezes a mudanças, elas querem, mas ficam ali com medo. Como é que você vê isso? O que você pode me falar sobre isso? Maria, as pessoas têm uma inércia, né, na vida que é difícil mudar, né? Ainda agora há pouco eu estava falando com uma amiga que está querendo fazer uma transição,
mas que não mandou nem o currículo para a oportunidade, ou não me mandou até agora, faz 3 meses que eu pedi, ela não mandou, sabe assim, são coisas que a gente às vezes está tão absorvido pelo dia a dia que a gente também não para pensar e estudar. Eu acho que o tema de carreira, ele traz um componente que é assim, as pessoas vão muitas vezes com as oportunidades que surgem. E a minha discussão com os executivos é assim, para onde você quer ir? De que maneira você tem que criar as pontes para você ir para esse lugar? Se você quer ir para o mundo de private equity, ou você quer ir para o mundo das investidas, como é que você dá visibilidade para o teu currículo para esses grupos? Quais são as características? Porque o Fundos da Crescera tem uma característica e os outros concorrentes todos, cada um tem slightly different, né? Não é tudo a mesma tribo. Né? Então, você tem um jeito de ser de cada um, dependendo do partnership que está estabelecido nessa companhia e o tempo que ela opera junto. Ela tem suas características diferentes e um cara que performa muito bem num fundo não necessariamente vai performar muito bem no outro, né? Exatamente pelas mesmas razões. Então, eu acho que para todo mundo que gostaria de atuar no mundo de private equity ou nas investidas, deveriam fazer, como disse o Daniel, um estudo, né, com profundidade do que isso significa, dos comprometimentos que isso tem, dos riscos que eventualmente isso tem também, né, porque o mundo de private equity, como mesmo diz o Daniel, é aquele que ele investe numa companhia e se a pessoa não está dando certo, ele não vai esperar 2, 3 anos para tocar essa pessoa. Né? Ele vai, em 6 meses, ele já sentiu se essa pessoa vai conseguir entregar o que ele está esperando, porque ele não tem, não é um Banco do Brasil, né, que sem querer falar mal dos técnicos do Banco do Brasil, que são, né, que tem muita gente ótima, mas é uma carreira mais de longo prazo, que as pessoas entram e não tem data para sair. Mas um fundo tem um nível de exigência, um nível de cobrança e de KPIs que faz com que as pessoas, de fato, sejam exigidas e lembradas disso, né, com certa frequência. Então, mas eu acho que assim, eu acho que é o mundo, né, de private equity no Brasil vem se especializando e vem crescendo nos últimos anos, mesmo com todas as idiosincrasias que o país oferece e os problemas, justamente por temas de que o Brasil também tem gente que está acostumada com isso. Então, assim, está todo mundo acostumado com variação do câmbio, mudança de ação, venda, M&A, né, taxação, importação, sobe isso, desce aquilo. A gente tem um grupo executivo, não é à toa que tem muitos executivos brasileiros, né, fazendo carreiras espetaculares pelo mundo afora, que a gente está acostumado a lidar com as surpresas, as incertezas e surpresas do dia a dia. Então, acho que esse é o caminho. É isso aí. Eu queria lembrar para quem nos assiste que o nosso chat está aberto, nosso chat para perguntas, tá? E eu já vou falar de uma que tem a ver com o que a gente está discutindo aqui, que quem fez foi o Leonardo Ribeiro, que é sócio da ZRG e ele cuida das áreas de educação e saúde na ZRG. Então, ele falou o seguinte, que muito se fala que no futuro a forma de se obter conhecimento vai mudar, é o que a gente está falando, né? O conceito de cursos longos e regulares como graduação ou pós-graduação talvez não sejam mais a forma dominante de se aprender. A necessidade de aprendizado vai ser algo constante ao longo da vida na medida em que os papéis profissionais e os desafios mudem. Então, ele pergunta, né? São os nanodegrees que ajudarão os profissionais a buscar as competências necessárias em cada momento da vida? E como que você, Daniel, e o Denis vai comentar, obviamente, como que vocês veem essa tendência e de que forma tem endereçado a mesma no portfólio da Crescera? Você precisa que eu repita? Eu acho que ele fez 3 perguntas em uma, mas ele falou dos nanodegrees, né? Se de fato isso daí vai ajudar a buscar essas competências e como que você está vendo essa tendência? Não, perfeito. Bom, eu queria... Isso aqui tem uma discussão quase filosófica, tá? Então, o Leonardo talvez não vá conseguir responder você, talvez na profundidade que eu devesse, mas, assim, esse conceito de nanodegree é um conceito que está muito na moda, enfim, a gente fala muito. Ele na verdade, ele é muito... Ele começou sendo muito facilmente aplicável, principalmente em áreas de tecnologia da informação, tá? De um modo geral, e começou a se expandir para outras áreas também.
a verdade é a seguinte, o modelo educacional como a gente tem hoje, de você entrar numa faculdade, ficar 4 anos, depois sair e tal, ele está sendo questionado no mundo inteiro. Tá? E basicamente, porque eu posso dar o meu exemplo, eu sou engenheiro de formação, nunca trabalhei com engenharia. Tá? Então, precisaria ter feito todos aqueles negócios para chegar onde eu cheguei? Possivelmente não. Agora, ao mesmo tempo, tem uma base que esses cursos dão que você precisa ter. Então, quando eu escolhi engenharia, no caso, eu escolhi engenharia porque ele ia me dar uma base técnica muito importante que depois eu ia poder trabalhar em diversas áreas, entendeu? Então, a minha base matemática, minha base analítica vem muito disso. Então, eu digo isso porque eu acho que tem muito essa discussão do nano-degree, mas a gente tem que tomar muito cuidado porque nano-degrees geram nano-empregos. Tá? O que eu quero dizer é o seguinte, é que enquanto aquele skill funciona e existe, ele é ótimo, mas se por qualquer motivo aquele skill acaba, aí você já tem que fazer um outro. Então, se você pensar do ponto de vista conceitual, é uma mudança super radical, tá? Porque hoje, bem ou mal, você faz cursos de atualização. Você não faz cursos de alguma coisa diametralmente oposta do que você fazia hoje. Então, você vai fazendo aos poucos, entendeu? Então, pensando assim, eu acho que ainda a gente, e aí é por isso que eu digo que é mais filosófico, a gente, enquanto sociedade, eu acho que a gente ainda não está pronto para dar esse passo nesse nível. Eu entendo a angústia da pessoa que está se formando, tá? Mas eu não sei se isso garante quer dizer, as pessoas estão achando que isso vai fazê-las mais felizes. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não sei, hoje, eu não tenho a visibilidade de dizer se uma pessoa que só faz nano-degrees, se ela será mais feliz ou não, porque eu poderia arguir aqui que é uma pessoa que ia ficar extremamente angustiada de que aquele negócio que ele aprendeu vai acabar e aí ele já está pensando no próximo e talvez ele tenha que fazer isso a cada 2 anos, 3 anos, 5 anos e isso talvez seja muito mais angustiante do que você perder mais tempo na faculdade, entendeu? Então, eu te confesso que eu não tenho isso ainda muito claro. A gente, no nosso portfólio, o que a gente gosta, o que a gente tem visto, sim, é um conceito que é relacionado a nano-degree, mas não é exatamente isso, que é o que a gente chama de lifelong learning, que é o aprendizado constante. Então, a gente está, né, na era do conhecimento, o que tem valor hoje é conhecimento, né? Se você pensar muitos anos atrás, né, quer dizer, há 200 anos atrás, o que tinha valor era você ter propriedades, era você ter terras, depois você passou a ser indústrias, né? Hoje é o conhecimento. Hoje, as maiores empresas mais complexas e que valem mais dinheiro hoje, os Apples, Googles, Facebooks e tal, são empresas de conhecimento. Então, o conhecimento é o que tem valor. O que viabiliza o conhecimento, via de regra, é você exercitar o cérebro, né? E educação, que no final das contas é isso. Então, você precisa ter isso em mente, que nesse modelo de sociedade, onde a educação é muito valiosa, você vai ter que estudar para o resto da vida. Então, em você estudando para o resto da vida, a gente vem olhando setores onde a pessoa tem que estudar. Então, a gente focou, por exemplo, na área de saúde, medicina. Medicina é uma área em que todo mundo que está aqui, enfim, deve ter alguém próximo, médico, entende muito bem do que eu estou falando. Esse é um sujeito que vai entrar na faculdade, ele vai se formar, via de regra. Quem quer ser médico vai virar médico. E depois esse cara nunca mais vai deixar de estudar na vida dele. Ele não tem escolha. Ele vai ter que estudar para o resto da vida dele. Em algumas outras áreas vai ser muito parecido com isso. A gente vai estar constantemente. Então, isso é mais o que a gente tem olhado. E aí, nesse lifelong learning, você tem várias etapas. Então, você tem graduação, você tem pós-graduação, você tem nano-degrees também. Entendeu? Mas, então, voltando ao ponto do Leonardo, você acha que nano-degrees vão conseguir suplementar esse modelo? Eu acho, honestamente, que não. Pelo menos não nesse modelo, entendeu? Não do jeito que as pessoas estão pensando. Eu acho que ele tem um propósito muito claro, mas não vai ser assim, o cara que não fez faculdade vai passar a fazer. E aqui, de novo, tomando o maior cuidado, porque acho que uma das coisas que a tecnologia está permitindo a gente entender é que nós somos seres humanos e cada um é um universozinho diferente. Então, não dá para generalizar. Alguém vai levantar a mão e vai dizer, não, mas
o Bill Gates largou a faculdade, realmente. Entendeu? Então, é óbvio que vai ter gente que não vai estudar e vai ter sucesso, é óbvio que vai, mas ele podia, né, Daniel? Ele podia. Ele podia. Não, inclusive, eu volto a essa questão do nono degree, isso aqui é um caso prático, as pessoas também não pensam. Como é que é o mercado de educação nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, você começa e faz um negócio que eles chamam de college, tá? Que é basicamente uma formação filosófica, tá? De 4 anos. Aí depois você faz a pós-graduação em engenharia, em medicina, em direito, etc. No Brasil, você vai direto para o modelo. Aí as pessoas vão, por que é isso? Eu vou te falar por quê. Porque os Estados Unidos pode. Porque lá o cara, mesmo o mais pobre, óbvio que, de novo, não dá para pegar todo mundo, mas de um modo geral, as pessoas podem ficar 4 anos estudando e demorar 7 anos para se formar, porque no Brasil não pode, o cara tem que, no dia seguinte, ele já está, né? Então, a maior parte dos nossos estudantes de ensino superior, eles estudam e trabalham ao mesmo tempo. Então, não tem essa possibilidade, né? Então, de novo, eu gosto muito, eu acho que esse negócio do nono degree ele vai funcionar para algumas áreas, particularmente, mas eu, particularmente, não sou um entusiasta de achar que esse negócio vai acabar com o modelo de graduação. Eu acho que, de novo, tem muita coisa que vai mudar. Eu posso dar um exemplo do que está acontecendo agora, de novo, para quem tem criança em casa, que deve estar, entendeu, com raiva porque o modelo educacional da criança online, né, da escola que não estava preparada, não está funcionando e não está funcionando mesmo. Só que, ao mesmo tempo, o seu filho que não consegue ficar lá vendo a professora, se ele está assistindo no iPad 2 horas, porque ele acha aquilo muito chato, se você deixar ele com o iPad, ele passa o resto da tarde dele brincando ali sozinho, tranquilo. Então, o problema não é o meio, o problema é o conteúdo, né? Então, eu acho que tem, de novo, tem um pouco a ver com essa questão do nono degree também. É muito mais o conteúdo do que o meio. Tá ótimo, tá ótimo. Vamos mudar um pouquinho de assunto aqui, né? A gente falou que ia falar sobre home office e sobre o futuro disso. Eu tenho lido muita matéria que os executivos acabam estão trabalhando mais agora nesse momento, mas também, em contrapartida, estão arrumando tempo para fazer algumas atividades extras, aprender coisas novas, assistir lives, né? E eu sei que o Denis, ele defende o meio termo disso. A gente passou por esse assunto já, mas eu queria, na verdade, falar um pouquinho sobre isso mais rapidamente agora, mas por que, Denis, que você defende o meio termo? E aí você pode falar da questão profissional e da questão educacional também. Você falou de socialização, mas acho que a gente pode explorar um pouquinho mais desse assunto. Eu acho que a gente está mudando o conceito de vou trabalhar para vou para o escritório fazer algo, né? O próprio Daniel está dizendo que estava voltando para o escritório alguns dias, eu fiz a mesma coisa nos últimos dias, né? Fui até o escritório, trabalhei 2, 3 horas, voltei, mas também vejo isso como, para as empresas, é uma oportunidade de, no futuro, você ter um ambiente que é de socialização, por um lado, cultura organizacional, ou seja, qual é a cultura que se estabelece virtualmente versus a cultura que vocês estão no escritório, cada um vendo o outro trabalhando, interagindo, o cafezinho, a resolução rápida de um problema que você possa em 5 minutos, ao invés de ter uma conversa de 30 minutos, 1 hora com alguém, se em 3 minutos, 5, você resolve algum tema, né, no caminho do café. E a outra é uma experiência de marca. Eu acho que para muita empresa, por exemplo, de consumo, que a gente tem visto, tem muita necessidade de você ter, as pessoas querem ir ao escritório porque é uma experiência, inclusive, de marca. Como é que elas se identificam com aquilo no médio e longo prazo. Então, eu acho que o escritório ele passa a ser esse ambiente com esses objetivos, porque antigamente você dizia, não, estou indo trabalhar, né, como se tivesse que obrigatoriamente sair de casa e sentar em algum lugar para trabalhar. Hoje em dia a gente quebrou essas barreiras, mesmo aqueles mais céticos entenderam que é possível trabalhar e que não tem função crítica, salvo aqueles que estão fazendo produção na fábrica, que se falta alguém é crítico mesmo, porque não tem, ou que tem expertise único, né? Todas as outras funções, né, as centenas de funções que a gente considerava críticas, estão todos trabalhando de casa, né, nos últimos 100 dias. Então já não dá nem para dizer que funções críticas precisam voltar ao escritório. Então, eu brinco com o meu time que eu tô doido para voltar, porque eu adoro sentar com eles junto, perto, a gente dá umas risadas, zoar um ao outro, né? E eu acho que isso faz muito da cultura da companhia. Então,
torço para que a gente possa, num dado momento, voltar a 100%, né, no mínimo a opção de ir ao escritório, a gente, né, termos todos esse direito de ir e vir. Perfeito, Denis, perfeito. E aí, Daniel, ainda sobre isso, a gente conversou sobre muitos amigos seus executivos que estão deixando São Paulo para voltar para o Rio de Janeiro. Acho que você comentou que 3 já se mudaram de volta para o Rio e alguns estão pensando nessa possibilidade. E aí, falando sobre a questão de que a riqueza intelectual, a riqueza empresarial está concentrada muito em São Paulo, eu queria saber se você acha que o home office veio para ficar e para democratizar essa riqueza que está muito concentrada aqui. Como é que você vê isso? Bom, acho que de novo, acho que tem umas 2 ou 3 perguntas aí, Mariana, mas vamos lá. De fato, sim, eu agora conversei com 3 amigos que estão voltando de São Paulo. Voltando de São Paulo, que eu digo, só para deixar claro, tem um movimento bastante grande, né, de gente que mora no Rio e trabalha em São Paulo. Basicamente passa a semana inteira em São Paulo ou, de fato, mudou para São Paulo. O que eu estou vendo são pessoas que estão dizendo que, olha, do meu ponto de vista, agora vai ser o contrário. Eu vou passar aí 1 dia na semana para São Paulo, 2 eu não vou ficar porque realmente não faz sentido. Eu acho que eu concordo muito com o que o Denis está falando. Eu acho que vai ter um equilíbrio aí. Vai ter gente para quem realmente a mudança vai ser muito radical, vai ter gente para quem não. Então, assim, por exemplo, isso que ele está fazendo aqui, uma videoconferência, não é nenhuma inovação. A gente já cansou de fazer, todos nós. Por que esse negócio agora está funcionando? Bom, fundamentalmente porque está todo mundo na videoconferência. Porque não sei se vocês lembram, mas se voltasse aquele modelo onde tem 3 ou 4 pessoas numa sala e 2 ou 3 na videoconferência, o cara da videoconferência não ouve quando os caras falam, que é o que vai acontecer, aí volta a ser um negócio meio bagunçado, entendeu? Então, eu acho que o que vai acontecer dessa questão do home office é exatamente o que o Denis falou, vai te dar flexibilidade. Então, vai ter muita gente que vai se beneficiar dessa flexibilidade, sim, e acho que, de novo, porque isso já era pedido. É igual a história que eu estava falando da telemedicina. A telemedicina é um negócio que o paciente poderia querer ter essa flexibilidade. Então, ele já estava pedindo. Então, assim, vai ter gente para quem é ótimo ter essa flexibilidade, vai ser muito bom, esse negócio vai acontecer. Vai ter gente e setores para onde isso talvez não funcione da forma como algumas pessoas estão esperando, né? Eu sou muito o que eu falei, né, Denis? Eu lá no trabalho também é assim, eu adoro estar junto das pessoas lá, a gente se dá bem, a gente se gosta, é isso mesmo, a gente gosta de estar junto, fala, então eu acho que isso aí tem sido super legal. Em relação ao tempo de trabalho, o que está acontecendo comigo, com certeza, Mariana, eu estou trabalhando um pouco mais por falta de disciplina, minha e dos outros, tá? Porque é justamente como agora o trabalho é a casa é o trabalho, não tem mais feriado, não tem mais horário, não tem mais fim de semana, então... mas eu acho que isso aí de novo, eu acho que é porque a gente está na transição aqui. Se isso fosse ficar mais longo tempo, daqui a pouco a gente ia criar algumas etiquetas sociais razoáveis, do tipo, olha, não dá para fazer reunião com todo mundo depois de 10 horas da noite, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Lamentavelmente, eu não sou desses que pode dizer que está aproveitando para aprender alguma coisa. Não. Infelizmente, eu não consegui ser desses, não. Dito isso, a melhor coisa que tem é você desligar o computador e você estar em casa na hora que você cruza a porta do seu escritório. Isso é maravilhoso. Então, realmente, tem um ganho de produtividade enorme. Acho que tem várias coisas. Acho que, por exemplo, o fato de que a reunião vai começar às 3 horas da tarde, às 3 horas da tarde está todo mundo no mesmo lugar, putz, então, para gente que já foi em São Paulo ou mesmo no Rio, putz, isso é maravilhoso. Aqui no Brasil, a chance de você conseguir começar uma reunião na hora que você marca é basicamente 0. O Denis fala muito isso mesmo. Ele fala, às vezes não tem a sala de reunião pronta, você tem que esperar, você tem o atraso do trânsito, então todo mundo ali já considera 15 minutinhos, né?
Perfeito. Eu vou te interromper só um pouquinho, porque a gente está caminhando para o final. E você previu isso, né, Bem Daniel? que o Daniel falou, né, que a gente ia esticar essa conversa aqui, de repente a gente vai ter que fazer uma outra mais para frente, Daniel. Eu acho, porque eu não consegui fazer todas as perguntas que eu gostaria, mas eu vou abrir agora para algumas considerações finais, e eu sei que o Denis também quer fazer pergunta, então vamos continuar esse bate-papo, mas eu vou passar a bola para o Denis agora, para ele te perguntar. Não, para mim é um prazer estar aqui, né, com o Daniel, assim, admiro, né, a carreira dele, o histórico, enfim, a pessoa mas eu tinha uma perguntinha para a gente encerrar a conversa aqui, que eu prometi para ele que eu ia fazer uma perguntinha diferente para ele do nosso script, que era, acho que é uma pergunta que todo mundo está refletindo nesse período, né, nos momentos que nos sobram aí, né, onde a gente para com a gente mesmo, né, e medita, né. Eu não sei se o Daniel começou se motivou a começar a meditar, que eu disse para ele que eu estava meditando agora e estava me fazendo muito bem. Mas eu vejo assim uma reflexão muito importante da maior parte dos executivos que eu converso sobre o momento, o futuro, para onde ir, o que fazer. Né, fiquei pensando numa pergunta que eu acho que valeria todo mundo a pena refletir nesses momentos, que é como é que a gente quer ser lembrado, né, no futuro, né? Assim, quando você olha para trás e vê esse momento, vê a carreira e vê o legado que você está criando na Crescera, quando chegar lá na frente, que tipo de legado é esse que você quer ter deixado, né? Como é que você quer que as pessoas te enxerguem, né? Ou teus filhos te enxerguem quando eles chegarem lá numa idade adulta e eles dizem assim, poxa, meu pai, né? Você já pensou nisso, né? Eu acho que é uma pergunta interessante, assim. Não quero ser não precisa não fazer não é uma dissertação, mas eu acho que é uma pergunta interessante para esse momento e já te agradeço pelo tempo aí que você dedicou para os RG em casa. Realmente é uma pergunta filosófica. É engraçado, eu acho que, assim, eu nunca parei para pensar sobre isso não, tá, Denis? Assim, não mais profundamente. Mas duas coisas, tá? Primeiro, assim, na minha vida pessoal, eu tive um acidente de carro muito sério e que me deixou fora de combate durante quase 3 anos, tá? Atrasou minha vida, enfim, tive que fazer 13 cirurgias, quase amputei minha perna, foi um negócio super sério. E o que isso faz com as pessoas, que eu acho que tem um pouco do que as pessoas estão sentindo nesse momento, é que esses momentos eles transformam a sua vida, porque você passa a realmente valorizar aquelas coisas que têm valor e perder um pouco as picuinhas, entendeu? Então, o que eu vejo é que assim, a humanidade, de um modo geral, a gente estava se achando acima do bem e do mal, né? O que poderia nos deter, né? Digamos assim. E, de repente, veio lá um vírusinho, um michureba, que saiu de um morcego, sei lá da onde, lá da China, e pum, derrubou todos nós, né? E a gente viu que a gente continua sendo, na verdade, muito efêmero, né? Então, eu acredito muito, e aqui, de novo, não tem nada a ver com espiritualidade ou religião. Cada um tem a sua e eu respeito todas, tá? Mas a verdade é que essa é a vida que a gente tem. A gente tem que curtir ela, a gente tem que aproveitar ela o máximo de tempo possível, a gente tem que tentar ao máximo pegar as coisas boas da vida, né? Ou digamos assim, tem coisas que são melhores, valorize elas mais, e tem coisas que são piores, de repente coloca elas mais para escanteio, não leva elas tanto. Eu acho que isso é uma filosofia de vida que eu tenho, tá? É minha, pessoal, e que eu acabei experimentando na carne por causa desse meu acidente, tá? Então, eu fico pensando assim, poxa, o que eu gostaria de deixar de legado? Todo mundo diz que você não me julgue pelo que eu sou, me julgue pelos meus filhos, alguma coisa assim, que aí você vai saber como é que realmente, como é que foi, né, o meu legado, digamos assim. Mas eu volto a dizer assim, teve um determinado momento, quando eu saí da McKinsey, eu tinha um interesse em trabalhar em private equity e eu queria trabalhar com alguma coisa que tivesse algum impacto, tá? Mas impacto, repara, isso não é muito antes, mas não era o conceito hoje de impacto social, era muito mais do tipo, cara,
putz, eu sou um privilegiado, como é que eu posso ajudar, né? E eu acabei indo trabalhar em Private Equity, investindo em educação e saúde. Então, a Abril Educação, que foi uma das empresas que a gente criou, a gente teve mais de 1 milhão de alunos. Então, assim, putz, honestamente, hoje, as faculdades de medicina que a gente tem, os hospitais que a gente tem, eu sou muito abençoado, porque quando eu deito a minha cabeça no travesseiro, eu sei que eu estou fazendo eu estou fazendo um impacto gigantesco que talvez eu não conseguisse fazer em nenhum outro setor, talvez se eu estivesse no governo e tal, mas não. Então, para mim, eu acho que isso você tem que fazer isso todo dia, entendeu? E aí o legado que você acaba deixando é isso. Eu acho que se as pessoas lembrarem do Daniel, elas vão lembrar, putz, era um cara legal, de bem com a vida, que trabalhou em coisas super bacanas, criou empresas bacanas. Então, eu vejo muito isso, entendeu? É muito gostoso você ver seus filhos crescendo e eles sendo um pouquinho de você, entendeu? Você vai vendo essas coisas. Então, acho que se eu tivesse que pensar em algum legado, seria algo por aí. Eu acho que é do tipo, gente, essa é a gente leva da vida a vida que a gente leva. Então, vamos curtir o que ela tem, com tudo de bom, tudo de ruim, tudo é oportunidade de aprendizado, tudo é oportunidade de melhoria. Acho que é um pouco por aí. Ótimo. Sensacional, ótimo. Foi um depoimento bacana e te agradeço pela abertura e mensagem, que eu acho que é isso aí mesmo. A gente tem que levar a vida e estar em paz com ela, botar a cabeça no travesseiro e poder dormir. Com esse barulho todo que tem lá fora, nesse momento, eu acho que é a melhor dica mesmo, né? De aproveitar esse tema todo. Super obrigado pela atenção, carinho de novo. Mari? Eu tenho uma sugestão. A gente está fazendo os RG em casa. Assim que as atividades voltarem, que a gente voltar a ir para a rua, a gente tem que fazer uns RG no escritório com o Daniel. Tem bastante pergunta. Eu quero só citar aqui a Luíra Almeida. Ela fez uma pergunta também sobre metodologia educacional e eu vou te mandar por e-mail depois, Daniel. Já até combinei aqui com ela para você responder, né? Acho que é bacana a gente dar esse feedback para quem nos prestigia. E é isso, Denis, agradecer a oportunidade, Daniel, agradecer, né, ao Denis por estar mediando essa conversa de vocês, foi muito bacana, realmente de muito aprendizado, a gente falou bastante de educação, saúde, que são temas super, né, na crista da onda agora, né, nesse momento, e é isso, agradecer todo mundo que está aí, que ficou com a gente agora até o final, e depois vocês podem conferir essa conversa, a gente vai gerar depois o link, né, Denis, com a conversa na íntegra, e a gente pode falar sobre isso também no LinkedIn do Denis depois, perguntas, respostas, Daniel também, apareça por lá, tá bom? Obrigado. Mas muito obrigada, gente, muito obrigada por esse momento, até mais, falamos. Tchau, gente.